Bom, como eu falei, eu sou acadêmico do Profilo, tenho previsão de defender a minha dissertação no próximo mês, e a gente tem trabalhado aqui no município de Turiaçu, né, como eu falei, no noroeste do Maranhão, tentando desenvolver práticas de ensino, né, com base no contexto e na experiência que a gente teve aqui. Eu iniciei minha trajetória no ensino, né, na docência, no ano de 2011, lá no interior do Paraná, e desde 2016 eu tenho morado aqui no Maranhão, especificamente aqui em Turiaçu, e o confronto com a realidade daqui, com a diversidade cultural, me motivou a desenvolver essa pesquisa. O título da pesquisa está aí na tela, é o ensino de filosofia no contexto do novo ensino médio, e a construção de práticas de ensino à luz da filosofia intercultural no CE Paulo Ramos, em Turiaçu, Maranhão. O município de Turiaçu é um município muito antigo, né? Ele tem uma história aí vinculada ainda naquela divisão, já pertenceu ao estado do Grão-Pará, depois foi retomado para o Maranhão, então a gente está numa parte bem amazônica aqui do estado do Maranhão, e com isso, né, tem toda uma trajetória de tradições e culturas, principalmente as que predominam aqui, as indígenas e quilombolas, né, aqui no município que eu vivo. E quando eu iniciei, né, na instituição aqui que eu ensino, que é a única escola de ensino médio da cidade, a gente foi captando, assim, né, que a maioria dos nossos alunos, embora hoje residam ainda na cidade, eles têm um vínculo, né, uma ligação de parentesco, de ancestralidade com esses povos, né? A cidade toda ela é banhada pelo mar, então ela tem alguns povoados pesqueiros na parte do litoral, a cerca de mais ou menos de 16 quilômetros do centro da cidade, e toda a área da mata do interior é composta por comunidades rurais, geralmente comunidades de pescadores, comunidades ribeirinhas e as já citadas comunidades quilombolas também. E aí um destaque para talvez um dos quilombos mais antigos do Maranhão, que é o quilombo Jamari dos Pretos, que está situado aqui e que já foi pano de fundo aí para várias pesquisas, né, etnográficas, pesquisas antropológicas de diversas áreas sobre seus costumes, seus hábitos. O objetivo central da pesquisa foi buscar, através das aulas de filosofia e também dos demais componentes, né, que a gente iniciou com o chamado novo ensino médio, um diálogo intercultural no contexto da diversidade cultural presente aqui no município. Então, essa pesquisa ela se deu através de 3 partes, né? A primeira parte, a gente se preocupou, como a gente iniciou bem no ano de implementação do novo ensino médio, né? Tentar situar o lugar da filosofia, né, como componente dentro desse emaranhado, né, dessa configuração nova, e para isso a gente iniciou por uma pesquisa documental, analisando primeiramente a BNCC e depois o DCTMA, que é o documento curricular do território maranhense, né, um documento específico aqui para nossas ações. E o foco do DCTMA, o objetivo primeiro, é valorizar a diversidade sociocultural que moldou a história do Maranhão e seu povo, destacando a identidade local como base para a construção desse currículo. Então, quando a gente percebeu esse enfoque, a gente procurou visualizar se a disciplina, né, o componente de filosofia, que já que perdeu até o caráter disciplinar, ele seria capaz, nessa nova configuração curricular, de atender a esse objetivo, né? E aí, evidentemente, como já é sabido, com todos os problemas, né, do novo ensino médio, a gente chegou a algumas considerações. A partir do enfoque, portanto, a pesquisa possibilitou o levantamento de algumas considerações, muitas já abordadas em pesquisas atuais, né, da atualidade, sobre impactos da nova BNCC. Aí a gente destacou aqui como problemas, né, gerais e depois trazendo para o nosso contexto. Primeiro, a participação de organizações multilaterais e empresariais na implantação da reforma do novo ensino médio, aqui no Maranhão, mais especificamente através do Itaú,
né, no planejamento e na formação de gestores para a implantação da reforma, a diluição dos componentes vinculados às ciências humanas em detrimento dos novos componentes da chamada parte flexível do currículo, né, instaurado pelo NEM, uma falsa ideia de protagonismo nas escolhas dos chamados itinerários formativos, uma vez que, como eu citei anteriormente, é a única escola de ensino médio, essa que eu trabalho aqui, então muitos alunos estão inseridos em itinerários aos quais não escolheram, né? Foi por uma condição unicamente de necessidade, não tinha muita oferta, né, para eles poderem escolher como desejavam. E o fim do caráter disciplinar da filosofia e a não obrigatoriedade da filosofia, tornando optativa a critério de estados e municípios. Então, esses elementos que foram constatados, né, eles vão ser abordados no que corresponde ao primeiro capítulo da minha pesquisa. A partir dessas considerações, né, sobre o lugar da filosofia, tanto na BNCC quanto no documento curricular do Estado, a gente notou alguns conflitos, portanto, né, que, de certa forma, acarretariam ou prejudicariam a conclusão ou alcance daquele objetivo inicial, já mencionado. Então, no estado do Maranhão, principalmente, embora a gente ter conseguido, né, manter a filosofia no primeiro, segundo e terceiro ano, a gente viu uma redução drástica de carga horária, como acho que é o caso da maioria dos colegas, né, experimentaram desde o ano de 2022, e o caso também que a gente cita é que no documento não há uma menção sobre a obrigatoriedade da filosofia. No documento específico do Estado, apenas matemática, língua portuguesa e língua estrangeira, no caso o inglês, são obrigatórias. Então, tudo isso acendeu um alerta, né, na maneira que o Maranhão também, de certa forma, espelhava o que estava na BNCC, a não garantir de forma factível a obrigatoriedade do ensino de filosofia. E eu acho que a consideração que a gente acaba por concluir o primeiro capítulo é que o documento curricular do Estado, embora apresente objetivos que visam a formação integral dos estudantes, principalmente em temas que envolvem, né, a ética, fala diretamente com a filosofia, ele trata do componente de filosofia de modo muito superficial. Nas suas 250 páginas, há apenas uma menção específica a esse componente e que, curiosamente, também está aliado a esses objetivos, né? Mas a gente compreendeu que houve, de certa forma, um enfoque muito maior em tentar explicar esses novos itinerários e não se deu, de certa forma, uma atenção maior para definir o lugar da filosofia nessa nova configuração. Dado essa análise que a gente julgou bastante importante, né, já que era um contexto novo, né, por assim dizer, e ainda bastante problemático, a gente queria tentar situar dentro de práticas de ensino algo que pudesse dar uma dimensão, né, para esse panorama. Era muito complicado, foi bastante complicado pesquisar em algo que está ainda em movimento, que está acontecendo, mas a gente construiu essas práticas não como uma afirmação do modelo, né, mas justamente para tentar ampliar o acesso, né, e a potência da filosofia dentro desse novo panorama. E aí a gente foi buscar referenciais, fundamentações teóricas que pudessem dar um suporte, tendo em vista o contexto aqui da região, né, do território de Turiaçu. E a gente se deparou, através das aulas no Profilo, né, com a teoria ou com o pensamento intercultural de um filósofo cubano, erradicado na Alemanha, chamado Raul Fornet Bittencourt. Eu vou fazer um resumo aqui por conta do tempo, mas essa filosofia intercultural proposta, né, é uma filosofia de contexto, articulada com uma filosofia capaz de ler o mundo diante da diversidade de culturas e tradições. Para isso, ela parte, primeiramente, de uma crítica ao eurocentrismo, né, ao qual a gente está fadado,
na maioria das vezes, né, desde a academia, para tentar abrir, né, um espaço para outras pensadoras e pensadores de filosofias não eurocêntricas, sem negar a importância, né, de algumas filosofias da tradição, mas colocarem esses pensamentos, né, essas concepções eurocêntricas não como verdades, né, ou como conceitos universais, colocar eles dentro de um espaço onde eles pudessem ser criticados, debatidos, né, ampliados, adaptados. Então, a gente parte que é a crítica intercultural da razão, que propõe a interculturalidade como parte integrante de uma tarefa de luta por uma humanidade equilibrada, também epistemologicamente, pelo reconhecimento de uma pluralidade de racionalidades ou de vozes da razão. Então, o contato com a filosofia do Fournet fez a gente ter essa ideia de contexto, né, com o pano de fundo aqui da realidade de Turiaçu, com o contato com essas comunidades quilombolas, né, com as tradições e heranças aqui do território, e a gente pôde pensar algumas alternativas para o ensino de filosofia. Através, depois de um contato com outra professora do Profilo, a professora Gisele Schnorr, a gente conheceu o trabalho dela, que ela fazia uma relação entre a filosofia intercultural com o pensamento de Freire, e a partir disso a gente começou a construir o nosso produto educacional. O produto educacional pensado, né, ele está fundamentado, portanto, na base teórico-prática da filosofia intercultural, de Fournet Bettencourt, e numa metodologia de círculos de cultura, exposta principalmente no capítulo 3 da Pedagogia do Oprimido. E a gente procurou, nesse contexto, né, trazer as questões culturais para um debate nas escolas e ampliar, vamos dizer assim, os assuntos e conteúdos da filosofia em todos os componentes ao qual eu estava lecionando, no caso, não só o ensino de filosofia, como eletivas de base, aprofundamentos de itinerário formativo e demais componentes do novo ensino médio, né? Então, todos esses componentes foram utilizados na pesquisa, alguns num grau maior e outros menor, como campo de pesquisa mesmo, de introdução dessas práticas, tá bom? Uma questão aqui que nos aparece, né, é como seria adaptar esse pensamento do Fournet, que, embora fale em alguns momentos de educação, não se tinha um método próprio, né, para que ele ocorresse. Mas a gente partiu do princípio do contato, né, a interculturalidade que ele defende, ela não é conceituada, não tem uma definição própria, né, mas ela se dá como reconhecimento da própria cultura em diálogo com a cultura do outro, né? Ele entende que a cultura, a nossa própria, é uma ponte que não se pode saltar, né? Então a gente não pode abrir mão daquilo que é nosso. E a cultura, o campo cultural dos sujeitos é permeado de conflitos, de nuances históricas, né, que vão determinando a atividade, né, e as tradições que se prolongam ao longo do tempo. Através dessa relação, já para finalizar aqui, a gente buscou, então, essa aproximação do método de Freire com a fundamentação do Fournet Bettencourt através do círculo de cultura. E aí foram duas etapas, né? Passada a parte documental da pesquisa, com o novo ensino médio, depois a questão bibliográfica da fundamentação, a gente optou por uma observação e uma pesquisa participante, onde os alunos puderam desenvolver uma atividade na eletiva de base, que é um informativo, um jornal cultural, baseado nas tradições e heranças aqui do município, e a partir desse material, a gente vai, agora, como etapa final da pesquisa, realizar um círculo de cultura, vamos se dizer assim, propriamente dito, né, porque tudo isso pode ser caracterizado como círculo de cultura de uma forma bastante diluída ao longo do tempo,
mas o que a gente quer fazer para finalizar essa atividade, né, é um círculo de cultura como um evento, onde a gente estará convidando, né, membros da comunidade quilombola local, historiadores aqui do nosso município, que tem um trabalho bem legal assim sobre a questão histórica, né, do território, e também chamar os alunos, né, para participar desse círculo, debater elementos da cultura local como um reconhecimento da própria identidade, né, a fim até de saber e desenvolver, chamar atenção para eles saberem conviver com as diferenças, né, com as diversidades presentes aqui. Se eu ainda tiver tempo, eu queria mostrar mais ou menos para vocês o que a gente conseguiu desenvolver desde o ano passado, que são as edições, né? Eu vou passar rapidamente aqui pela primeira edição. Só uma coisa, Maviló, você tem sim ainda uns minutinhos, viu? Pode passar assim, o material para a gente? Tá. Essa aqui foi a primeira edição, do total de 5 que a gente desenvolveu, né? E a gente tinha essa preocupação com os alunos de buscar elementos, né, relacionados à história e à cultura local e trazer, vamos dizer assim, para o contato direto com eles, de pesquisa, né, de escrita, de ouvir também moradores, ouvir pessoas, né, que estavam ligadas à história e à cultura aqui do município. Então, foi um jornal que se realizou na eletiva de base, né? E ele faz parte, como eu falei antes, dessa pesquisa participante, onde eles foram, né? Eu ia mediando, mas eles que foram produzindo. Então, a gente tem aqui como exemplo uma primeira matéria sobre a história do nosso município, e aqui sobre algumas questões das construções mais antigas, né? Da parte do centro velho aqui da nossa cidade, por assim dizer, do centro histórico. E aqui uma matéria sobre, tem uma curiosidade que dizem que Turiaçu tem o melhor abacaxi, não sei se é o melhor do mundo, né, mas é o melhor que eu já provei com toda certeza. Ele ficou bastante conhecido por isso. Aqui tem uma matéria também sobre o Jamari, que é um dos maiores quilombos do Maranhão. Vale ressaltar que Turiaçu foi, desde seu princípio de história, o maior porto de chegada de negros fugidos de cativeiro no Maranhão, né? Então, boa porção das comunidades quilombolas presentes no interior do estado, elas iniciaram pela chegada dos negros aqui no porto de Turiaçu, e o Jamari talvez é um dos expoentes principais, né? Pela sua história de mais de 170 anos, né? E que continua vivo e lutando sempre por reconhecimento. Outra coisa interessante, assim, que Turiaçu é considerado como terra quilombola, existem mais de 40 comunidades quilombolas, mas somente o Jamari conseguiu o reconhecimento de os papéis, né, a legitimação legal dessa terra. Então, outras comunidades ainda são carentes dessa legitimação, né? Aqui tem uma matéria sobre um grupo folclórico, que são os Teremembeses, relacionados aos povos originários aqui da nossa região. É um grupo de dança contemporâneo, né, que os alunos fizeram questão de retratar, entrevistar, né, esses participantes. E aqui, como bom maranhense, né, as quadrilhas, o Bumba Meu Boi, que faz parte de todo o cenário, e principalmente no mês de junho, eles retrataram uma matéria sobre culinária local e uma matéria sobre a música maranhense. Acho que tem mais uma aqui. Ah, sim, essa fugindo um pouco do escopo das manifestações artísticas, né, e culturais, mas em relação foi um contexto onde a gente tinha perdido um aluno, né, num acidente de moto, e aí eles acharam por bem fazer uma matéria também de conscientização, né? Eu acho que isso entra num campo cultural bastante importante também, né? Que a gente tem aqui algumas experiências não muito boas com relação aos descuidos, né? Falta de equipamentos de segurança, estradas ruins. Então eu achei bacana que eles tiveram essa iniciativa. Eu vou parar aqui. Eu acho que é isso pelo momento. Queria agradecer a oportunidade de estar apresentando a pesquisa e
desde já desejar muita boa sorte para os meus colegas e sempre um prazer estar aqui no Prof. Filo. Obrigada, Marvel. Seguimos então com o Pedro. Boa tarde mais uma vez a todos. Eu sou Pedro Aprígio, mestrando em Filosofia aqui na UFMS. A minha orientadora é a professora Cristina, que está aqui na sala. A temática é o diálogo platônico e a tolerância religiosa, uma proposta para o ensino médio. Mais adiante eu vou falar por que disso, né? Porque de princípio parece que não faz sentido trabalhar sobre tolerância religiosa usando Platão, né? Mas nós iremos ver o quanto é importante os diálogos platônicos para trabalhar a questão da tolerância religiosa. Então, o cenário onde está ocorrendo a pesquisa, né? Na Escola Estadual Cívico-Militar Marçal de Souza, fica na região periférica aqui da capital Campo Grande, capital Mato Grosso do Sul, né? Vocês estão vendo a imagem da frente da escola e também Marçal, né? Marçal de Souza foi uma liderança indígena que o ano passado foi 40 anos que foi assassinado porque estava lutando a questão de dignidade para o seu povo, né? Infelizmente, e é muito sério, né? E a escola é uma homenagem a essa pessoa que lutou pela liberdade, pelo bem-estar das pessoas. Introdução, né? Como foi apresentado o projeto para a escola, né? Como é uma questão necessária, mas muito delicada, né? Eu falei no início do ano com a direção, a coordenação e também com os militares, pois desde 2020 a escola é cívico-militar. Falei com eles, entreguei uma cópia do projeto a eles. Além da cópia do projeto, eu fiz uma carta que eu chamo de intenção ou de comunicação, em que nela consta, além do projeto, os dados legais em que a pesquisa está fundamentada. Também eu entreguei aos alunos uma cópia do projeto e comecei a falar com eles sobre a importância da tolerância religiosa para medir um pouco a temperatura, né? Até então, não recebi nenhuma crítica negativa, né? E o projeto está em andamento. O diálogo filosófico, ele deve levar a pessoa, o estudante, a fazer um questionamento sobre as coisas que eles chegam, para ver se o discurso, sejam eles religiosos, políticos, econômicos ou na educação, se são verdadeiros ou se são apenas fantasias, discursos formais. Platão, ele é uma figura importantíssima, pois inaugura na história da filosofia a ação dialógica no sentido de fazer com que o indivíduo compreenda melhor a questão da filosofia e busque viver de uma forma diferente. Ele usa o método dialógico e Sócrates é um personagem importantíssimo nos seus diálogos. Mais na frente nós iremos ver melhor essa questão, né? Mas por que falar sobre religião, né? Ora, a religião permeia toda a nossa vida, sobretudo a nossa cultura, a nossa formação na cultura ocidental, judaica, cristã, e aqui no Brasil, caracterizado pela concepção da igreja, da religião cristã, sobretudo na igreja católica. A pesquisa se estrutura em 3 capítulos, lembrando que está em desenvolvimento, apenas o primeiro capítulo está pronto e boa parte do segundo capítulo. O terceiro será feito lá na frente, mas já estou trabalhando com os alunos tal questão, né? Então, o primeiro capítulo vou tratar o que é diálogo e o método dialógico de Platão aplicado no ensino médio, né? Como nós podemos ver isso? Qual a importância do diálogo aplicado no ensino médio para a gente pensar as novas perspectivas, o que devemos fazer no dia a dia, né? Então, nesse capítulo, eu vou falar sobre o que é diálogo, mas baseado em algumas obras de Platão e também alguns comentadores. No segundo capítulo, nós iremos falar sobre alguns elementos das concepções religiosas em estudo e mostrar que
a concepção religiosa ou do sagrado, ela não está desvinculada de uma estrutura sociocultural, né? Terceiro capítulo é a elaboração de uma cartilha mostrando a importância do diálogo para a tolerância religiosa. Fundamentação teórica, né? Por que eu coloquei a fundamentação teórica agora? Tendo em vista a importância, mas também a delicadeza da pesquisa sobre a questão religiosa, que ela está fundamentada, além das obras filosóficas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobretudo no artigo 18, que vai falar que a pessoa tem o direito de escolher a concepção religiosa que ela quer participar ou não. Também está fundamentado nas competências gerais da BNCC, especificamente a sexta e a nona questão, ou competências gerais, que vai tratar sobre a importância da tolerância do diálogo para a sociedade. No currículo de referencial do nosso estado, aqui em Mato Grosso do Sul, sobretudo na habilidade 502, que vai tratar sobre a questão da importância do diálogo e da tolerância para o respeito da dignidade do ser humano. O projeto também, ele se fundamenta, a pesquisa está estruturada no projeto político-pedagógico da escola, né, que tem 7 eixos, como civismo, dedicação, excelência, honestidade, respeito, participação e inovação. Deles, nós estamos usando 2, o civismo e a questão do respeito, pois todos eles tratam, mas esse nós julgamos ser os mais necessários, porque trata de uma formação comprometida com a questão da cidadania e com a ética. Então, voltando à questão do primeiro capítulo, o que é diálogo e o método dialógico de Platão aplicado no ensino médio, né? A necessidade do diálogo e os desafios no dia a dia, né? O diálogo ele é indispensável na nossa vida, seja na questão social ou profissional, para resolver algumas questões na nossa própria sociedade, nossa vida no cotidiano. Mas só é possível acontecer o diálogo se ambas as pessoas desejam conversar, desejam dialogar e, sobretudo, a questão da escuta, pois sem a escuta é impossível haver o diálogo, né? Por que voltar aos diálogos platônicos para falar sobre a tolerância religiosa, tendo em vista que neles não há essa temática, né? Nós voltamos a tais diálogos porque neles nós encontramos um método que é capaz de fazer com que, se a gente colocar em prática, seja possível o diálogo na questão religiosa. Que método é esse? Platão nos ensina por meio de seus personagens que o diálogo se dá quando as pessoas, de fato, querem, desejam conversar, desejam o conhecimento e estão abertas à contradição, né? Então, se a gente parte dessa concepção ou desse princípio, a gente vê que nos diálogos platônicos podemos encontrar, e de fato encontramos, elementos essenciais para viver a temática da tolerância, do diálogo nas questões religiosas do nosso dia a dia. De início, eu tinha colocado várias obras de Platão, como o Banquete, a Apologia a Sócrates e outras, mas com o desenvolvimento do trabalho, a gente focou, por enquanto, nessas duas, no Fedro e na República. Essas duas obras tratam de quê, né? Mostra que o diálogo, ele acontece, mas é num ambiente amistoso, num ambiente de respeito, como no Fedro. Sócrates dialoga com Fedro porque ambos querem buscar o conhecimento, querem dialogar sobre o amor, a verdade e sobre a questão da retórica. Sobre a República, que é uma obra importantíssima também de Platão, né? Acontece o diálogo, mas há um cenário importantíssimo, né? Pois os personagens que lá estão na casa de Céfalo desejam, de fato, conversar, né? Sócrates questiona Céfalo sobre a questão da justiça, sobre a questão da felicidade, da velhice, mas Céfalo tem que sair e deixa a discussão com seu filho Polemaco. Este tem uma visão sobre a questão da justiça,
que é amar os amigos, ou ajudar os amigos e prejudicar os amigos. Sócrates leva ele a fazer um autoexame e perceber que o homem justo jamais deve praticar a injustiça, né? Embora não esteja aqui, mas na pesquisa tem parte desses diálogos. Então, Polemarcos percebe a sua limitação para discutir a questão da justiça e ele assume a sua limitação, mas continua na questão do diálogo, né? Nesse contexto entra Trasímaco, que é um personagem completamente diferente, né? Então, em Trasímaco, a gente vê a impossibilidade do diálogo acontecer, né? Porque ele tem uma concepção de justiça e acha que é a melhor possível. Segundo ele, a concepção de justiça é sempre a do mais forte, né? No diálogo com Sócrates, ou melhor, na tentativa de diálogo com Sócrates, ele não abre mão dessa visão, mas ele fica inquieto e fala de uma forma emotiva, sem o uso da razão. E também ele, quando faz um longo discurso, deseja sair da discussão. E quem está presente não permite isso, não permite que ele saia, né? Ele tem que dar justificativa, explicar por que ele está falando dessa forma. Como nós podemos ver essa ação trasímica no nosso cotidiano, né? Infelizmente, nós encontramos pessoa que quer apenas expor sua visão de mundo, seja na questão da política, na religião, mas não quer entrar em contradição, não quer aceitar o contraditório, não quer ver outra realidade. Se isso acontece, é óbvio que não tem como haver o diálogo, pois o diálogo é uma questão de abertura, não é uma questão dogmática, é uma questão em que ambos querem o conhecimento. No segundo capítulo, nós vamos tratar sobre alguns elementos das concepções religiosas, especificamente as religiões de matriz africanas, porque quando se fala nessa religião, ou nessas concepções, se pensa logo que está falando, se está adorando o demônio, está fazendo uma apologia do demônio. Então, a maior preocupação é mostrar para os alunos, a comunidade escolar e outras pessoas que é necessário conhecer para saber por que a pessoa faz ou tem determinado comportamento na sua concepção religiosa. Então, primeiramente, deve acabar com o racismo para buscar entender essas questões. Depois iremos falar sobre o judaísmo, o cristianismo, a sua vertente, e o cristianismo na vertente católica, ortodoxa e evangélica, aqui focando mais na questão neopentecostal, que atualmente faz uma crítica enorme às religiões de matriz africanas. O islamismo também, porque quando nós falamos, isso eu estou percebendo na escola, quando se fala no islamismo, se vem logo a ideia de terrorismo, de homem-bomba, né? Então, mostrar para eles que, de fato, não é isso, embora dentro do islamismo tenha uma parcela que pratica, infelizmente, determinada ação, mas não é a doutrina islâmica. Depois veremos também a questão da doutrina espírita na linha kardecista, o gnosticismo e o Vale do Amanhecer, né? Por que falar sobre essas concepções religiosas na escola? Todas elas estão presentes na escola, sobretudo essas três últimas estão muito relacionadas com a dinâmica da escola. O Vale do Amanhecer se encontra praticamente colado com a escola. Então, além de apontar alguns elementos dessas crenças, vamos mostrar nesse segundo capítulo que a crença na divindade ou no sobrenatural, ela não está desvinculada de uma questão sociocultural, política e econômica. Também iremos falar sobre o diálogo, obviamente, a importância dele para a tolerância religiosa. Em 2007, foi criado o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, no dia 21 de janeiro. E, para isso, nós iremos usar algumas obras, sobretudo de Locke, a Carta sobre a Tolerância, embora seja no século XVII, mas
Isso é muito importante. Os elementos que Locke usa são importantes para a gente entender a nossa temática, a nossa política atual na questão religiosa. Locke vai dizer, tratar nesse livro, que aquilo que é competência do Estado é competência da religião, né? Infelizmente, parece que a gente não vê por parte de algumas pessoas essa distinção, né? O que é competência do Estado é competência da questão religiosa. Aquilo que vale, que é moral, regra, que é importante, mas dentro da concepção religiosa, não para o Estado. Depois veremos a questão do tamoio, sobre o fundamentalismo e o diálogo entre as religiões, que vai tratar sobre a questão do fundamentalismo e a importância do diálogo, e também como é importante que os professores sejam formados nessa temática. Nós temos também um livro sobre ataques, entre ataques e atabaques, sobre a tolerância religiosa e racismo nas escolas, né? A autora relata como o racismo, infelizmente, os ataques estão presentes nas escolas, enquanto os adolescentes sofrem por não pertencerem a determinadas concepções religiosas. Por último, nós temos a questão da cartilha, né? O objetivo é fazer com que... o objetivo é compreender o que é o diálogo, como este é essencial para a tolerância religiosa num país democrático e laico, pois só faz sentido trabalhar a questão da tolerância religiosa no Brasil, porque ele não tem uma religião estatal e é um país laico, é um país democrático. Pretende-se com esse documento que eles sejam auxiliar especificamente ao professor de filosofia, mas também aqueles que se dedicam a trabalhar pensando na pessoa como um todo, né? As considerações finais, tem alguns minutos, né? Qual a importância da ação dialógica, né? Ora, o diálogo, ele é indispensável às nossas relações, mas, infelizmente, nós não dialogamos em nossas casas, em sala de aulas. Isso eu falo por experiência própria. Antes de fazer esse trabalho, essa pesquisa, parece que você, falando por mim, parece que você daria boa aula de filosofia ou praticava o diálogo, mas quando a gente parte para estudar, ver o que de fato é o diálogo, a gente percebe que não está tendo essa ação dialógica. Também em virtude das novas tecnologias, da inteligência artificial, né? Será que de fato nós estamos dialogando? Porque o diálogo trata de quê? Né? Da questão da escuta, né? E nós estamos escutando a outra pessoa? Quais são os desafios e a necessidade de falar sobre o diálogo e a tolerância religiosa? É muito necessário. Como falei no início, a religião, ela permeia a nossa vida, né? Ela está presente na escola e não deve ser ignorada, deve sim ser falada. Só que eu, minha direção, nenhum outro professor ou funcionário deve expor, deve colocar a sua concepção religiosa como se fosse o padrão, como se fosse a melhor. Deve sim falar da questão religiosa, mas o fenômeno religioso que se manifesta de diversas partes na sociedade. Por último, eu fiz um poema, se der certo, a gente, como a cartilha vai ser uma questão mais ilustrativa, né, a gente coloca este poema, né? Eu vou ler aqui para vocês, aí você tem que colocar uma lupa para conseguir ver. O título é Religião, Vida e Razão. Acreditar em Deus e não viver é estar em uma grande contradição. Reflita sobre quem você crê. É necessário unir fé, vida e razão. Sua crença ou religião não deve ser para julgar ninguém. De sua conduta, faça sempre reflexão. Respeite o som do tambor e o amém. A visão e a experiência do sagrado é diversa em toda a humanidade, mas quem determina o que é o sagrado e como se deve viver a espiritualidade? Crer e amar é um ato de liberdade. Por isso, não obrigue ninguém a acreditar. Disso, tenha consciência e responsabilidade. Viva o diálogo e a tolerância para conquistar. A crença sem amor é contradição. Não é eficaz
nem gera transformação. É possível ter Deus no coração e negar o direito de viver ao irmão? Deus, religião, fé e razão. Para onde vai o ateu e o crente? Este ou aquele tem salvação. Esta não é a missão da gente. Pessoal, muito obrigado. Eu queria deixar apenas esse questionamento para finalizar, né? Por que existe a religião? Muito obrigado. Certo, então agora a gente prossegue com o Paulo Roberto. Isso, boa tarde. Eu vou tentar fazer a projeção. A gente tem, aqui em Boa Vista, Roraima, a gente tem um problema que é a internet, tanto que as projeções dos colegas, às vezes, ela oscilava e eu não conseguia acompanhar e tal. Vamos ver se a gente consegue fechar aqui a proposta. Tudo bem. Muito bem. Conseguiram verificar aí? Aqui está o quê? Ah, tranquilo. O meu diálogo, né? Boa tarde a todos. O meu diálogo com vocês aí, para a gente compartilhar essa nossa experiência do mestrado, é um recorte aí da dissertação, que ela tem uma previsão, sou da primeira turma aqui da Universidade Estadual de Roraima. A previsão de defesa é final de fevereiro de 2025, né? Que é ainda o ano que vem. Então, um recorte que a gente fez desse trabalho, que nós estamos executando, já encerramos em junho para julho as aulas presenciais à noite, né? Então, estamos com a pesquisa e trabalhando com a educação e o ensino de filosofia no Instituto Federal de Roraima, campus Boa Vista Centro, e a gente passou a dialogar para uma proposta da dissertação, que é o desafio do ensino da filosofia, dado as relações pandêmicas, pós-pandêmicas, e toda uma ação que teve aqui também no Estado, orquestrada, que começou um diálogo sobre a ideia de uma escola sem partido, sem ideologia de gênero na escola, e foi até o ponto que respingou também na filosofia a ideia de que na filosofia e o professor de filosofia eram professores que doutrinavam, né? Então virou toda aquela problemática que vocês acompanharam, que foi um movimento no Brasil todo, dado as redes sociais, né? Que chegava no WhatsApp das pessoas, e aí foi todo esse enfrentamento aí. Esse é um primeiro debate, né, da importância do ensino da filosofia. O segundo debate é o PNEE, né, que são as pessoas com necessidades educacionais específicas que passaram a ter nessa relação da sala de aula. Para entrar no ensino médio técnico no Instituto Federal, ele é um concurso, né, talvez o primeiro concurso aí dos jovens entre 14 e 15 anos, e eles adentram lá na escola, na instituição, né, no Instituto Federal, e só que os critérios é a nota, né? Então, se o sujeito tem uma nota acima de 6, ele vai ter a oportunidade de adentrar a instituição. Os desafios são posteriores, né? Uma vez o sujeito entrou e a gente vai ter os desafios de ensinar filosofia. Outras áreas também tem, não só a filosofia, mas como o mestrado é filosofia, a minha área é filosofia, os colegas também têm o desafio de ensinar para esses alunos. Então, a gente dialogou de toda essa relação, uma proposta de um diálogo de alteridade, criando, a partir dessa ideia da intervenção, uma teoria, né, que é a caixa de Pandora, pegando a relação mítica, né, e o círculo da compreensão, que é uma das abordagens filosóficas de alguns pensadores da filosofia, que mais à frente a gente vai comentar, sendo que a caixa de Pandora, fazer um levantamento, o que tinha disponível, se tinha livros e materiais, para além do debate mítico, né, a gente percebeu que tinha um trabalho de clínica dentro
da psicologia, né? Uma ideia de tirar ali um referencial de tirar as problemáticas das pessoas e poder ir à clínica, ao debate. Já o Círculo da Compreensão, a gente já encontra mais referenciais nesse sentido. Então, essa presente investigação, ela é uma ação docente que urge devido à intercorrência do período pandêmico e pós-pandêmico, somando as adversidades do ensino de filosofia na educação básica. Um permanente desprestígio caótico, intencional por parte das autoridades públicas vinculadas à educação ou fora dela, bem como a sociedade em geral, com atitudes decadentes dos modelos educacionais, em especial as GIAs. Porque aqui, eu não sei se é um problema no Brasil, minha experiência educacional são em 3 lugares, Rio Grande do Sul e aqui em Roraima, em Boa Vista, e no interior do estado, criou-se uma ideia de que as GIAs eram áreas de conhecimento que não ensinavam nada, né, que é uma tentativa de desprestígio muito antes do movimento político intercorrente às eleições dos últimos 8 anos. Né? Então, diziam, olha, as GIAs não servem para nada. E isso respingou um pouco na educação no ensino médio, onde algumas áreas, por ser ensino técnico, né, tecnológico superior, algumas áreas têm aquele buchicho dizendo que essas áreas, as chamadas GIAs, elas não somariam para a formação do conhecimento e da formação intelectual e da formação técnica dos estudantes, né? E volta e meia dá algum debate em espaços coletivos, como sala de professor, reuniões, etc., né? Dado essa relação, a gente vê também pelo posicionamento da carga horária, né? Se você, às vezes, está nas cargas horárias mais difíceis, é integrar o curso, então aula manhã e tarde, às vezes tem aula tarde nos últimos horários, e esse aluno já está de pé desde as 5h30 da manhã para assistir a aula às 4h30 até às 5:50 da tarde, né? Seria sempre muito difícil. Então, há um desprestígio ali velado nessa relação, e no ensino superior, que eu tive experiência também, em educação pública e privada e federal, na universidade, tinha a ideia por parte principalmente da magistratura, da parte jurídica, dizendo que as GIAs não serviam para muita coisa, etc., né? Você tinha que sempre fazer um debate nessa relação. Então, havia muitas provocações pestilentas aos profissionais de ensino de filosofia, né? Aquela figura do que o professor de filosofia é um sujeito meio exótico, né? Não que a gente contribua, às vezes, para ser diferente, né? Mas no sentido de que há um apontamento, de que a gente vive aquela velha tradição do debate do Sócrates em relação à crítica que tinha ele, que ele vivia nas nuvens, né? Aquele texto que vai falar que o Sócrates era um sujeito que não vivia a realidade, né? Então, com o avanço das novas tecnologias, em sala de aula, o uso do smartphone, cada vez mais veloz e tecnológico, redes sociais e outras formas de inteligência artificial, que afeta o processo educacional. Creio que não é uma realidade só minha, enquanto sujeito que trabalha em educação, mas eu acredito que todos vocês estão enfrentando algum tipo de problema com a demanda de alta tecnologia, resolução e inteligência artificial para fins de trabalho, pesquisa, ou mesmo provas, né, avaliativas, assim, semestrais ou bimestrais. Então, o ensino de filosofia, a sala de aula, a imaginação do possível, a execução do impensável. Então, todo ano a gente faz toda aquela preparação, né? Aqui tem uma exigência de fazer um plano de aula diferenciado, ou pelo menos especificando todo o roteiro, creio que é meio padrão na rede federal. Então, todo ano tem que entregar, mesmo que tu faça pequenas modificações, depois a preparação de aulas tecnológicas, entre aspas, aí, né, que envolva material audiovisual, slides, filmes, documentários, e até mesmo o livro usado, colocado em PDF para fazer recortes, etc. Então, às vezes tu pensa uma proposta educacional, imagina ela, e na hora de executar sempre se ocorre diversidades ou dificuldades, né? Como a escola, então, é de ensino básico, o nosso tecido social se ampliou, então também as contrariedades sobre o modelo a seguir no ensino da filosofia. Nesse propósito, pretende-se que a necessidade da praxis filosófica que permita o estímulo e a curiosidade para o ensino e a aprendizagem da filosofia, o aprendizado de filosofia. Qual é a dinâmica disso? Que a gente também tem 3 ciclos migratórios aqui, que é internacional. A gente tem a da Guiana, né? Hoje a Guiana está um pouco mais próxima por conta da relação do petróleo, um pouco cooperativa da Guiana, que fronteira com Venezuela e o Brasil, no caso o estado de Roraima. Então, muitas famílias, até algumas estão retomando suas vidas na Guiana, mas muitos filhos estudam aqui, né?
o ciclo migratório haitiano, né, que a gente também tem esse contato, e o ciclo migratório venezuelano, mais de 650 mil pessoas adentraram aqui a linha de fronteira de Pacaraima, chegando a Boa Vista. Algumas ficaram e outras não, então nós estamos recebendo em sala de aula esses sujeitos, né, migrantes, tornou uma relação multiétnica e multicultural, já que nós tínhamos mais de 60 mil indígenas, né, que é o maior índice per capita de indígenas no Brasil, Boa Vista e Roraima, indígenas urbanos, né, eles também estão nessa relação educacional, com as suas várias cosmovisões, né? Então, nós temos aí um país hispano-falante, um país de tradição francófona, que é o Haiti, e um país de tradição anglo-saxã, né, que é a Guiana, mesmo sendo populações multiétnicas e multiculturais no seu país de origem, mas a língua acaba dando o referencial. Então, esse é o grande desafio do ensino da filosofia. Então, o que se pensou, né, nesse debate do ensino da filosofia? Uma proposta da Caixa de Pandora, né, que é eu não estou conseguindo ver 10 minutos, né? Isso, Paulo, Tá, 10 minutos. ok. Que eu não consigo ver quando eu projeto aqui. Então, a proposta da Caixa de Pandora é justamente, dentro desse processo, é um contexto de ação e intervenção. Passamos a construir uma metodologia de aprendizagem por estímulo ao debate que denominamos Caixa de Pandora, onde dentro de uma caixa colocaríamos questionamentos filosóficos nas temáticas estudadas, da filosofia do diálogo, alteridade, ética, para que cada aluno inserido em sala de aula, esse, por sua vez, colocaria dentro da caixa de Pandora também questões de seu interesse dentro da disciplina de filosofia, o que proporcionaria o questionamento e o debate filosófico. Por que isso? Eu tenho um material que acabou contribuindo, que é do Elinaldo Neukamp, um colega da filosofia, só que ele fez um estímulo a perguntas gerais, né? Como a gente tem 78% do nosso público aqui é neopentecostal, pentecostal, se nós deixássemos perguntas abertas, a gente ia ter questão de gênero, sexualidade, comportamento, e penso eu, né, não quis abrir tanto para evitar dramas maiores no modelo educacional. Então, deixei só as temáticas da filosofia daquele ano, né, ou daquele período ali. Filosofia 1 é primeiro ano, filosofia 2 é segundo ano, filosofia 3 é no terceiro ano. Para não fugir muito e não colocar temáticas de ordem pessoal, porque eu não teria perna e eu acredito que teria problemas, né, por parte, chegaria em casa esse revozeio, né, desse debate, se a temática fosse gênero, sexualidade, uso de drogas, outras temáticas, né, que pudesse gerar esses conflitos. Então, fiquei focado dentro na caixa de Pandora, uma vez abrindo essa caixa, uma caixa mesmo, né, eu tenho 2 caixas de madeira, machetada, então, se coloca as questões ali, a tema base que eu coloco, e os alunos colocam as dúvidas dele, depois a gente movimenta lá, e faz a execução da retirada das perguntas para conduzir o debate, estimular os alunos a saírem do smartphone, a saírem daquela vontade de ficar o tempo inteiro indo, entrando e saindo da sala de aula, né? Essas 2 possibilidades de ação e intervenção com a Caixa de Pandora e o Círculo da Compreensão ocorrem devido às demandas crescentes no contexto do ensino básico, onde a filosofia é um baluarte necessário para a construção desse conhecimento. O círculo da compreensão é efetivamente um círculo físico, né, dentro da sala de aula, dado que aquele ordenamento, um atrás do outro aí, ele é uma problemática, e acaba que alguns ali vão se encostando e vão se desligando da sala, jogos, né, tem essa questão da gamificação, ou vão se até dormindo, né, dado que levantam muito cedo, estão cansados, a gente até compreende, mas tentar fazer um círculo para reduzir a ausência mental, né, fazer uma interação nesse sentido. Essa performance, então, pensada e descrita como metodologia empregada para a efetivação da ação filosófica de aprendizagem, que, além da análise conceitual e textual, poderá envolver estudos de caso, exemplificações e análise epistemológica, etc. Então, se vocês forem pesquisar a bibliografia também, tiverem interesse nas temáticas, a gente vai encontrar algo como o círculo da compreensão, o círculo dialógico, o círculo dialético, o círculo do diálogo, o círculo hermenêutico. Ambos conceitos, teorias, investigações e práticas pensadas em um círculo da compreensão dialógico, dialético e hermenêutico também foram descritos e citados por Santo Agostinho, Schleiermacher, Dilthey, Heidegger, Gadamer, Schoen, Bakhtin, Levinas, Paulo Freire e Morin.
Então, a gente passaria a utilizar essa referência a partir do artigo da intervenção como prática na construção do Prof. Filode, do Eduardo Barra e do Marcelo Barreira, para construir esse processo de intervenção e fazer parte do processo da dissertação, né, que além da parte textual tem que ter uma proposta de produto e intervenção. E levando em conta as dimensões continentais do Brasil, bem como as várias multiplicidades e desdobramentos no ensino da filosofia. Aqui a nossa, como eu falei, a complexidade multiétnica e multicultural ao ensino de uma filosofia que se pretende universal, né? Então, a gente tem essa dificuldade nesse sentido. Tem que tentar criar, né, condição de que a filosofia seja um processo atrativo. Quando faltar 1 minuto, tu me avisa que aí eu amarro, né? Porque eu vi que a coisa ficou grande. O processo de intervenção será no Instituto Federal, Campus Boa Vista Centro, no decorrer dos bimestres letivos, com ações propositivas de estudos sobre a filosofia dialógica, um diálogo sobre as possibilidades do filosofar, tomando como referência os saberes e fazeres dos sujeitos, seus questionamentos, dúvidas, angústias e inquietações. Do processo da ação e intervenção. Então, nesse caldeirão multiétnico e multicultural, passou-se a compor o chão da sala de aula, uma orquestra desafiadora para o maestro atento, na expansão do conhecimento, na edificação dos saberes necessários para o futuro, que é o hoje e o agora. O processo de intervenção, então, será no Instituto Federal Campus Boa Vista, ou em outro campus, conforme possibilidade, se algum colega assim desejar ou pedir um apoio na tentativa de implementar uma proposta da maior atratibilidade ao ensino de filosofia, no decorrer do bimestre letivo. Essas ações propositivas dos estudos sobre a filosofia e a alteridade, um diálogo sobre as possibilidades do filosofar, tomando como referência os saberes e os fazeres dos povos autóctones, que a gente tem aí mais de 60 mil pessoas, né? Seus herdeiros antropogenéticos, em especial as expertises e experiências biopsicossocial, cultural e suas relações filosóficas, educacionais, ancestrais, como povos originários e seus descendentes, populações urbanas e rurais, imigrantes, migrantes, levando em conta no que diz respeito às suas cosmovisões, teogonias, mitologias, mitogênese, cosmologias e cosmogênese. Então, há sempre um grande desafio nessa abordagem educacional. A abordagem de intervenção na sala de aula ocorrerá através do círculo dialógico, que compreende a técnica do diálogo da comunicação entre os participantes, que se reúne para debater, compartilhar, descrever suas experiências, pensamentos e ações de maneira empática, construtiva, respeitosa no debate das questões filosóficas e éticas. Tal abordagem viabilizará, então, maior compreensão da teoria da filosofia e as teorias dialógicas, juntamente com as particularidades do conhecimento dos participantes. A praxis da intervenção na sala de aula faz-se necessário, também devido à ampliação de alunos e estudantes, pessoa, né, com necessidades educacionais especiais específicas, que se somou a diversos fatores psicológicos em decorrência do período pós-pandêmico. E aí, claro, aí vai desde as relações neuropsiquiátricas, né, que a gente tem, até altas habilidades, aí as incapacidades de físicas, né, dos alunos, no sentido de que tem que andar com andador, tem que andar de cadeira de roda, ou tem amputação, ou alguma deformidade de nascimento de membros inferiores e superiores, além do TDAH, TEA, né, e uma série de outros transtornos mentais, medicalizados ou não, que muitas famílias também não aceitam, né? Então, a gente tem em torno de 10% desses alunos presente em cada turma, né? Hoje com laudo, né? Eu estou aqui revisando os estudos dos laudos e dos que a gente não está nominando os alunos, estudando o caso específico, o tipo de deficiência que eles têm, né? Esses estudantes, uma vez em sala de aula, e ao estudar filosofia como parte do currículo, precisam de atenção especial no ensino-aprendizagem, dado a complexidade das temáticas filosóficas e suas questões sociais. Dentro desse processo, contexto e intervenção, pensamos em construir a metodologia da aprendizagem, então, com estímulo ao debate, ao que denominamos caixa de Pandora, onde dentro de uma caixa colocaremos os questionamentos filosóficos. Também abordaríamos questões de seus interesses dentro da disciplina de filosofia, que proporcionaria, então, o diálogo, a alteridade e o debate, debates filosóficos. Essas possibilidades de intervenção ocorrem devido às demandas crescentes no ensino básico, quando a filosofia é necessária para a construção epistêmica. Acho que ficamos por aqui. Eu acabei que estendi muito a abordagem, e aí a gente pode fazer um debate aí ao final. Beleza, obrigado. Obrigada, Paulo. Encerrou, então.
Prosseguimos com o Marcos Antônio? Muito bem. Então, esse é o tema que eu trago para a apresentação do trabalho que eu desenvolvi no Profifilo, na UFMT. Eu sou Marcos Antônio Dimas Machado, e esse trabalho ele sai de dentro da minha dissertação no mestrado, que eu sou um aluno egresso. E, diante disso, eu retirei ali um dos capítulos da minha dissertação e transformei ele nessa pesquisa, nesse artigo científico para publicação. O filosófico como condição do filosofar nas aulas de filosofia, segundo Maurício Langon. Maurício Langon é um professor uruguaio que, ao conhecer a Olimpíada de Filosofia Internacional, ele não achou por bem desenvolver essa ideia de uma Olimpíada competitiva de filosofia, partindo do princípio que, segundo ele, não existe uma filosofia melhor do que outra, tendo em vista que a filosofia ela é uma ferramenta para solucionar problemas. Cada um tem o seu próprio jeito de solucionar problemas. Eu conheci o professor Maurício Langon através da professora Lara Sayão, que vocês já devem conhecer, se não, vocês irão conhecê-la, que ela estará conosco na mesa redonda sobre a Olimpíada de Filosofia na sexta-feira, e inclusive ela está aqui na sala conosco. Apaixonado pela filosofia, eu fui em busca dessa Olimpíada para o estado de Goiás, na época eu morava em Goiás. E não encontrei nenhuma Olimpíada de Filosofia, em 2016 isso. E de lá para cá eu comecei a pesquisar, a buscar, até que eu conheci a professora Lara Sayão pelo Facebook. E eu pedi para ela algumas orientações e ela me respondeu. Então eu comecei a minha pesquisa sobre a Olimpíada de Filosofia, com base na professora Lara Sayão, que me apresentou o professor Maurício Langon, os livros de Maurício Langon. E aí, lendo Maurício Langon, através dos livros que a professora Lara Sayão me emprestou, é que eu descobri, então, o filosófico como condição de filosofar nas aulas de filosofia. Esse trabalho, então, ele tem como objetivo geral apresentar uma visão do pensamento filosófico em sala de aula, visando aplicar a filosofia durante as aulas de filosofia para a melhoria do ensino dessa disciplina. Talvez vocês possam, ou quem lê de início pode se perguntar, mas não tem muita filosofia envolvida aqui nesse título, nesse objetivo geral? É aí que eu faço um convite para nós refletirmos sobre o que seria essa filosofia escrita com letra minúscula e o que seria essa filosofia com letra maiúscula. Eu considero, a partir da leitura de Silvio Galo, a partir da leitura de Vasquez, a partir do professor Maurício Langon, que essa filosofia com letra maiúscula seria essa disciplina que nós ensinamos na escola. E essa filosofia com letra minúscula é o que eu pretendo apresentar para nós aqui hoje. No final da aula, nós saberemos o que ela é. Esse é o objetivo. Para alcançarmos esse objetivo geral, nós temos que conhecer alguns conceitos que o professor Maurício Langon tanto faz uso, como ele desenvolve também esses conceitos. Por exemplo, o primeiro objetivo específico seria, então, conhecer o que é o diálogos, diaetos, o diapatos, que o professor Maurício Langon faz uso deles. A fermentalidade, a radicalidade, dialogicidade, o filosófico e o antifilosófico, a não obsolescência, a insegurança e a originalidade. Partindo desses conceitos langonianos, é que nós vamos, então, conhecer o que o professor Langon coloca para nós como rigor filosófico e função filosófica. Diante disso, tendo esse domínio desses conceitos, partiremos, então, para poder fazer uma comparação entre eles, esses conceitos, e o que é proposto para o professor no ensino básico, na Base Nacional Comum Curricular e na Orientação Curricular Nacional, para que o professor desenvolva em sala de aula. E a ideia é fazermos essa comparação para compreendermos o que, de fato, o professor de filosofia pode fazer para a melhoria de suas aulas, se é que suas aulas têm que ser melhoradas, lógico.
Esses conceitos utilizados por Langon, então, como diálogos, de forma mais simples e objetiva, explicando aqui para ganharmos tempo, seria o diálogo estabelecido em busca do conhecimento e formação da razão, quando dois interlocutores, então, em prol de um mesmo objetivo, sem a pretensão de querer ganhar o debate ou se sobressair ao outro, mas tendo como objetivo a construção do conhecimento, eles então trocam pontos de vista diferentes no intuito de alcançar esse conhecimento. Então aí eu tenho diálogos. O diaetos seria nada mais do que a construção desses valores que são impostos na sociedade do diálogo, que, segundo o que eu pude acompanhar aqui os colegas apresentando, seria exatamente isso, essa tentativa de combater a intolerância, essa ideia de termos, às vezes, sermos, melhor dizendo, amarrados, amordaçados em sala de aula, por não podermos tratar alguns temas que são considerados como problemáticos, como tabus. Então, quando isso acontece, nós somos impedidos de fato, através do diálogo, construir o conhecimento verdadeiro a respeito daquilo, e através do diaetos, construirmos os nossos valores para que nós possamos viver de forma melhor. A partir disso, nós podemos também conhecer o diapatos. Esse diapatos seria o desenvolvimento do sentimento de solidariedade e a fraternidade por meio do diálogo. Se eu não conheço a verdade através desse diálogo estabelecido, que ela também não vai ser definitiva, absoluta, mas ela vai ser aquilo que juntos construímos através do diálogo. Se eu não conheço essa verdade construída pelo diálogo, a ideia é: qual é o sentimento de solidariedade que nós podemos, então, construir com os nossos alunos, ou ainda colocá-los para refletir sobre essa condição, desse sentimento de pertencer à sociedade? Para isso, eu trago aqui uma definição do Dicionário de Filosofia Bagnani, quando ele coloca que, desde a antiguidade até Aristóteles, o diálogo não é somente uma das formas pelas quais se pode exprimir o discurso filosófico, mas a sua forma típica e privilegiada. Isso porque não se trata de um discurso feito pelo filósofo para si mesmo, que o isole de si mesmo, mas de uma conversa, uma discussão, uma pergunta e responder entre pessoas unidas pelo interesse comum da busca. Então, esse diálogo, como já foi colocado pelos colegas aí, eu achei maravilhoso a colocação deles, de fato é importante para essa construção do conhecimento, para a construção dos valores, para a construção desse sentimento de pertencer à sociedade. Então, tudo gira em torno do diálogo. E o que, segundo o professor Maurício Longon coloca para nós, esses conceitos utilizados por ele, é que a filosofia tem esse papel. O papel da filosofia, o papel do professor de filosofia em sala de aula, das aulas de filosofia, é produzir esse diálogo. E esse diálogo ele deve ser produzido levando em consideração a fermentalidade. O que seria essa fermentalidade nas aulas de filosofia, segundo Langon? Seria o professor e os alunos terem consciência de que, por mais que juntos cheguemos a um denominador comum, a um conhecimento que podemos pensar estarmos certos, seguros e acabados, na verdade, não. Por ser filosófico, ele nunca vai estar completo, nunca vai estar fechado, mas, pelo contrário, ele é incompleto, ele é aberto, ele é problemático. Aí eu deduzo que, se essa fermentalidade existe na aula de filosofia, ela tem um porquê. E o porquê? O porquê seria porque o ser humano ele está em constante desenvolvimento. E estando o ser humano, a sociedade em constante desenvolvimento, nós não temos aí um conhecimento certo, seguro e acabado. O que temos é uma solução para os nossos problemas do aqui e agora. O que amanhã pode não ser mais a solução para o problema que virá.
Então, por isso, as aulas de filosofia, o professor deveria ter, segundo o professor Maurício Longon, o professor de filosofia deveria ter essa mentalidade e clarear isso para os seus alunos de forma que eles compreendam que não existe uma resposta definitiva para os problemas. Partindo dessa fermentalidade, que a filosofia ela ficaria ali fermentando, nós partimos numa linha cronológica, eu posso colocar assim, a originalidade da filosofia. Porque, segundo o professor Maurício Longon, essa originalidade em sala de aula, ela vai morar na experiência do diálogo entre o professor e o aluno. Então, todo diálogo em busca de uma solução para determinado problema, ele vai se renovar, ele nunca vai trazer uma resposta como, me permitam, eu gosto de usar o exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Aqui, em qualquer lugar do universo, em qualquer tempo moderno, 2 mais 2 é igual a 4 e acabou. Igual a cifra da música, a letra A maiúscula representaria o Lá maior, aqui em qualquer lugar do universo. Mas a filosofia ela tem essa originalidade porque ela sempre estará voltando ao início. Ela está no diálogo que estabelecemos, na construção do diálogos, na construção do conhecimento, que nós estamos em busca dele. Partindo dessa originalidade, nós chegamos no outro conceito do professor Longon, que é a insegurança. Para ele, não é possível repetir a filosofia. Então, percebam que fermentalidade, originalidade e a insegurança, elas estão interligadas. Por quê? Porque para o professor Maurício Longon, nós vamos ver daqui a pouco, a ideia é que a centralidade da filosofia, ela não está no filósofo, mas no problema, tal qual nos colocou já deve ser de conhecimento de todos, o professor Silvio Galo. Então, o problema seria a centralidade da filosofia, e não o filósofo. Por quê? Porque todos os dias nós lidamos com problemas. E aí a filosofia ela tem essa sua originalidade quando, no diálogo com o aluno, nós ajudamos eles a encontrar uma possível solução para aquele determinado problema. Mas aquela solução que nós encontramos para um determinado aluno em um determinado dia, ela pode não servir para outro aluno que enfrenta um problema análogo àquele. E por isso há uma insegurança na filosofia. Ela não é fechada, ela é fermentada. Ela tem sua originalidade. E é por causa dessa insegurança, dessa originalidade, dessa fermentalidade, que o professor Maurício Longon nos apresenta um outro conceito, que é a não obsolescência. O que seria isso? Seria que a filosofia ela jamais ficaria, no bom sentido, velha. Ela jamais ficaria ultrapassada. Por quê? Porque através dessa fermentalidade, originalidade e insegurança, a filosofia também se renova. Ela se renova quando ela rompe com as estruturas, com conceitos, com soluções de problemas antigos, ultrapassados, e ela propõe novos. Então, por isso, a filosofia ela estaria sempre se renovando. Um outro conceito que temos aqui seria da radicalidade. Cabe ao professor de filosofia, dentro dos limites, obviamente, trabalhar com essa radicalidade, que nada mais é do que levantar problemas fundamentais, tirar as certezas, instalar as dúvidas, questionar-se. Não só se questionar, como ensinar os seus alunos a se questionarem também. Porque através dessas incertezas é que nós vamos conseguir combater os dogmas que são impostos, como o colega colocou aí sobre o trabalho da intolerância religiosa, como foi colocado também sobre a questão do professor não poder colocar qualquer tema livre dentro da caixa de Pandora, que ele nos apresentou, mas a ideia dessa radicalidade é exatamente essa, dar capacidade aos nossos alunos para que eles possam pensar livremente, porque, segundo o professor Maurício Longon, se nós não tivermos essa radicalidade, essa fermentalidade, a originalidade, a não obsolescência, nós perdemos o que chamamos lá no nosso título do trabalho de filosófico. Então, as aulas de filosofia, elas deixam de ser filosóficas. Aí eu questiono muitas vezes os meus alunos por que eles não questionam
o porquê que 2 mais 2 é igual a 4. Mas quando o professor levanta uma dúvida, instala um problema, quando ele tira as certezas dos alunos, aqueles sensos comuns que eles trazem de casa, os dogmas, porque quando o professor faz isso, cria problemas com a escola, com a coordenação, com a direção, com os pais, com a sociedade, como se essas verdades postas fossem absolutas. E é exatamente sobre isso que o professor Maurício Langon vem trabalhando o filosófico. Aí eu coloco sobre aquilo que nós não podemos dialogar, nós também não podemos conhecer a verdade. E, para título de conhecimento dos colegas, eu trabalho em uma das escolas que eu trabalho, é uma escola de cunho religioso, e eu enfrentei muitos problemas lá quando eu trabalhei esses conceitos langonianos junto com o conteúdo que os alunos tinham que trabalhar, que tinham que estudar, desenvolver. E isso gerou muitos problemas, e esses problemas eles foram solucionados quando eu apresentei esse pensamento do Maurício Langon, alinhado à Base Nacional Comum Curricular e alinhado também à Orientação Curricular Nacional. Então, eles viram que isso aqui seria filosofia. E por mais que eles discordassem de mim, eles não puderam discordar dos documentos oficiais, que é a BNCC e a OCN, e muito menos do pensamento do Langon. E aí, o Langon, falando dessa radicalidade, ele traz para nós também um outro conceito, que é o filosófico mexendo com tudo. Não pode existir nada que o filosófico não possa trabalhar. Óbvio, tudo com decência, com ordem. Essa ordem, nós temos que repensar o que seria ela, mas tudo com decência, tudo com certo cuidado, mas devemos sim trabalhar com tudo, por quê? Porque tudo, segundo o pensamento de Langon, é filosófico, e tudo que é filosófico é de responsabilidade do ser humano. Diante desse filosófico mexer com tudo, ele apresenta para nós, então, a dialogicidade do filosófico, porque é através do diálogo que construímos o conhecimento. E esse diálogo, ele não tem a pretensão de dialogar com os pares, com os iguais, mas a ideia é dialogar com os desiguais. E não para que um transforme o outro, mas para que juntos construamos um conhecimento. E aí eu vi aqui o professor apresentando a questão da intolerância religiosa, e foi bem pertinente para o meu trabalho também, que nós podemos sim, por exemplo, um protestante, um neopentecostal, um tradicional, a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, me perdoe as outras religiões, mas podemos sim, os católicos, espíritas, podemos sim dialogar, não no intuito de fazermos proselitismo, mas no intuito de conhecermos uma verdade que muitas vezes está para além da nossa religião, para além daquilo que nos é ensinado, para além daquilo que nos é negado de conhecermos. Então, se quisermos conhecer uma verdade não controlada, não dominada, não manipulada, não mascarada, se quisermos conhecer uma verdade que não seja um dogma, precisamos, segundo o Langon, praticarmos essa dialogicidade do filosófico. E o filosófico, segundo o Langon, ele não admite o tribunal. O que seria isso? Por mais que nós juntos construamos um conhecimento aqui, a ideia do professor Maurício Langon é que nós não cheguemos a um denominador comum definitivo, mas temporário. Porque se nós fecharmos, batermos o martelo e dizermos que isso daqui é a verdade, ponto final, então acabou, já não tem mais o porquê existir a filosofia. Então acabou, já não tem mais porquê dizermos que o homem é um ser racional. Então acabou, porque aí nós podemos parar de pensar e entregarmos todo esse processo para as inteligências artificiais. Mas a ideia é, de fato, que o filosófico, esse diálogo na construção do conhecimento, como diálogos, diaetos, diapatos, que eles não se fechem, que eles não se limitem, porque o ser humano é um ser racional e dizer o que é verdade, o que não é, o que é certo e o que não é, impor essas verdades sobre os outros, é limitá-los, e limitá-los é negar a eles, aí aqui eu parafraseio agora Paulo Freire,
é negar a eles a sua humanidade. Não podemos limitar o ser humano. Depois de construir todos esses conceitos menores do Maurício Langon, chegamos nesses conceitos maiores. Todos esses conceitos menores que ele utilizou foi para a construção desses dois conceitos, que é a função filosófica e o rigor filosófico. Por favor, só confirme para mim, vocês estão visualizando agora a função filosófica e o rigor filosófico? Sim, Marcos, mas o seu tempo da apresentação já encerrou. Ah, me perdoe, então eu paro por aqui. Muito obrigado. Não, sem problemas. Agora a gente pode fazer a sessão dos comentários. Como as apresentações aconteceram de maneira ininterrupta, dá para fazer uma sessão de comentários de 40 minutos. Em primeiro lugar, queria muito agradecer os rapazes que apresentaram, né, sobre essa temática que é de práticas dialógicas, e a gente tem aqui no meio também um egresso, né, o Marcos, né, você é um egresso do Profilo, então trazendo já resultados. Depois, né, além da prática, né, você tem o depois, né, que é a saída, e como é que está sendo formada essa força de trabalho intelectual que sai do Profilo. Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu queria saber do... Mávilo, né? Mávilo, você falou sobre... vou falar assim, não vou saber como você falou exatamente, mas uma perspectiva intercultural, né? De uma filosofia intercultural, então, procurando sair da eurocentricidade, e nesse sentido, eu acho que incorporando novas ferramentas de pensar para uma realidade que não é eurocêntrica, né? Então, eu vou fazer essa pergunta para você, mas eu acho que daí vem outras questões que depois vocês também quiserem discutir. Aí, ouvindo, por exemplo, o Paulo, que é da região norte do país, né, de Rondônia, é isso? Roraima, desculpa, Roraima, e que falou da grande população indígena que tem, mais a questão venezuelana e o Haiti. A gente tem o Pedro, meu orientando no estado de Mato Grosso do Sul, que é um estado também cuja população indígena é muito grande, né? Também temos população quilombola, enfim. E aí, ouvindo tudo isso, eu fiquei pensando de que modo é que vocês, né, estão conseguindo se valer de aspectos que são, sim, tradicionalmente, eu não vou falar europeus, mas porque, na verdade, se a gente for pensar a antiguidade grega como o início, não necessariamente isso é Europa, né? No final das contas, tem Turquia, não é Ocidente, mas assim, a gente sempre está se voltando, sim, para conceitos que têm essa tradição antiga, né? Que foram ocidentalizados. Mas me parece que vocês estão fazendo algo que é diferente, mas se valendo desses instrumentos ainda. Não é que vocês falam assim, não uso isso, vou criar tudo do zero, né? E aí, nisso que eu queria ouvir vocês, como é que vocês têm feito isso, né? Se valer, sim, vocês estão se valendo de uma filosofia, eu diria, tradicional, assim, mas me parece que vocês estão tendo resultados muito positivos no Brasil real, né? Então, aí, a partir disso, vocês têm utilizado outras ferramentas, outras categorias de pensamento? Vocês acham que ainda é necessário, sim, a gente se voltar para essa filosofia mais estanque, para, a partir dela, repensar outras coisas? Até porque a gente tem, mesmo na filosofia, eu vejo um determinado movimento negacionista filosófico em relação a padrões de pensamento europeus, e que não sei até que ponto é muito bom a gente falar, não vamos mais usar isso, porque isso é machista, ou porque isso é... Enfim, vocês entendem o que eu quero dizer. Mas, e aí vocês estão num Brasil muito real fazendo filosofia,
Então, eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso e a gente pudesse discutir. Tá? Daí eu queria começar a ouvir no Mávilos. Bom, primeiro agradecer a pergunta, eu acho que ela é bastante pertinente e, como tu ressaltou, acredito que é uma questão que transita por todos os trabalhos apresentados, né? Eu vou opinar, né, na verdade, com base no que a gente vai analisando e fazendo o decorrer da pesquisa mesmo vai nos aproximando das leituras, mas o que mais nos aproxima de fato é o contexto, né? Eu acho que por vezes até o próprio curso de filosofia, e aí acho que está o grande impulso do mestrado profissional, andou muito pelo lado academicista e não se pensava a questão contextual, né, do filosofar, ou quando você encara uma sala de aula numa realidade, num contexto específico, como o caso do Paulo, que está aí em Roraima, né, do Marcos, que está em Mato Grosso, né, Marcos? E o Pedro, que está no Mato Grosso do Sul. Então, veja só, o que a minha pesquisa vem aproximando num certo entendimento, né, e a partir da leitura do Fournet Bittencourt, que eu achei que foi um autor que trouxe bastante potência assim para a pesquisa, de modo geral, é que, de certa forma, tem uma certa tendência academicista e até mesmo histórica, impulsionada pelo próprio neoliberalismo, de sacralizar algumas culturas diante das outras, né? E isso aconteceu desde o processo de colonialismo, né, não só territorial quanto epistemológico, onde uma certa modernidade, né, se expressava como tendência e como um sistema quase que deveria ser universalizado para todos, né? E eu acredito que a perspectiva intercultural, ela não vai negar, talvez, os fundamentos, conceitos que estão enraizados numa própria tradição, né? Mas ela também não vai sacralizar ou criar uma certa hierarquia onde uma cultura deve se impor diante das outras, né? Então, o diálogo com o contexto é justamente perceber que dentro de uma comunidade, como é o caso que eu citei do Jamari, né, que é só um terreno, um território dentro de um contexto de Brasil amazônico, de norte e nordeste, como é o caso da minha região, né, a gente consegue promover análises, né, e iniciar diálogos a partir de contextos muito próximos e de saberes muito vinculados a essas tradições, né? Então, a perspectiva intercultural, ela pode ser analisada por diversos enfoques, mas que a gente pesquisa no sentido não só de linguagem, né, mas no sentido de saber valorizar e saber reconhecer saberes que a hegemonia ou a tradição, né, de certa forma, e até parte da filosofia ignorou. E eu acho que a academia, do modo geral, pelo menos acompanhando outros trabalhos dentro do Prof. Philo especificamente, tem conseguido fazer um trabalho bastante interessante numa espécie de resgate. A gente vê uma crescente em trabalhos buscando outros referenciais também, não desprezando e não negando sistemas e, vamos dizer assim, conceitos, né, já estabelecidos dentro de uma certa tradição, mas não colocando eles como conceito único, né, não como um logos que deve ser universalizado e sistematizado para todo mundo em qualquer lugar do mundo, né? E eu acredito que a crítica da interculturalidade ela reside justamente nesse ponto, porque quando a gente tem o contato dialógico com a realidade, né, e principalmente quando a gente fala de comunidades que preservam certas identidades culturais, a gente se depara com sistemas de pensamento, né, com formas de organização social, com tradições, com heranças culturais, manifestações religiosas, como alguns trabalhos aqui levantaram, que são muito importantes. E aí até tem um problema, né, que foi identificado e foi até o mote também da minha pesquisa, porque para você chegar hoje num estudante do ensino médio, ele não se reconhece às vezes dentro dessa cultura,
que é própria dele também, porque foi a cultura do ancestral, do avô, do bisavô, que saiu de uma área quilombola, mas hoje ele não se identifica mais, porque ele já foi introduzido dentro de um processo, né, de, vamos dizer assim, anulação, um cancelamento desses princípios, né? Então, se você entrevistar ou buscar conversar com alguns alunos no dia a dia da escola, muitos deles têm essa dificuldade até de reconhecimento no primeiro momento, eles não se reconhecem, né, como pertencentes dessa cultura, e também negando, né, essa cultura que também faz parte deles, faz parte do mundo que eles habitam, justamente por temores de intolerância, por preconceitos, né, vinculados às manifestações que elas se tornam meio caricatas, né? Quando a gente fala de comunidades quilombolas, parece que todas elas preservam os mesmos ritos, as mesmas tradições, e não, são espaços extremamente singulares. Na questão religiosa mesmo, o Maranhão é palco de diversas religiões, de matrizes africanas, né? Que são quase que originárias aqui desse território, né? A gente tem o tambor de mina, tem o terecô, né, na região de Codó. Então, essas pechas, né, que se diz, a terra da macumba, por exemplo, a Codó, ela, vamos dizer assim, afasta um processo de identidade do aluno do ensino médio que ele quer estar inserido em certo ciclo, né? Como que o meu colega vai me olhar se eu, a partir do processo que eu reconhecer que meu avô era do tambor de mina, minha avó era a coreira de um tambor de crioula. Então, esse problema, ele emerge de uma certa forma que a gente sente uma necessidade de promover, primeiro apresentar esse campo cultural, para que ele possa fazer uma própria reflexão, sem impor nada, né? Mas que estimule uma reflexão pelo reconhecimento da sua própria identidade, né? É até difícil, porque esse campo intercultural também, eu não nasci no Maranhão, eu também vivi boa parte da minha vida fora, então quem é você que vem não sei da onde para dizer o que eu devo, né? Mas eu acho que a questão da tolerância que o Pedro colocou e a questão da convivência, né, ela deve se impor diante de qualquer outro aspecto. Então, o incentivo nosso não é que todos, né, participem de uma cultura única, mas que entendam que até o seu processo de formação perpassa pelo reconhecimento da sua identidade, né? E essa identidade, ela vai servir, de certa forma, como um impulso maior para lidar e dialogar com as diversidades, né? Com as diferenças presentes no cotidiano da escola e da vida social. Essa é uma leitura que eu faço a partir do problema. Sim, sim. Você quer falar, Paulo? Em seguida? Obrigado pela compartilhar a pergunta, e os colegas também. Claro, a gente está nesse grupo por afinidades teórica, né, e acabou que a gente se reagrupou por cima das nossas propostas de pesquisa, e no caso, o colega, o Marcos Dimas, né, que ele já defendeu, já está atuando com o título, né, que é bom, financeiramente, inclusive, né, sem hipocrisia. Mas a minha experiência aí, eu comecei a trabalhar um conceito há mais de 20 anos, que era a etnofilosofia, a partir de um filósofo, um padre jesuíta, Plácido Tempels, né? Eu tentei 3 vezes mestrado com essa temática, eu entrei na Federal Rural do Rio, entrei aqui também com essa temática, no Rio Grande do Sul não deu muito certo, também no Rio, aí aqui acabei que eu, por um tempo aí, uns 6 meses, a gente fez uma aproximação desse diálogo do caráter multicultural para ficar num diálogo ético, uma ética como filosofia primeira, a partir do Levinas, transitando um pouquinho no Edgar Morin, e nessa ideia de uma alteridade, né? Dadas as diversidades étnico-raciais, culturais, linguísticas aqui de Boa Vista, Roraima, dado ao fenômeno da migração. Eu acabei me apaixonando pelo tema etnofilosofia. Eu fui estudar outras áreas além da filosofia, porque eu não estava encontrando muitas respostas só na filosofia por conta do engessamento que a gente chama ocidental, né? Que não é só ocidental, começa no norte da África, depois Ásia Menor e tal. A gente chama ocidental, né? Europeia, eurocêntrica. E eu fui estudar
sociologia, antropologia, ciência política, direito e relações internacionais. No direito e nas relações internacionais, eu fiz por torno de 50%, 60% dos cursos e não terminei, pela questão da necessidade de material de trabalho também, e que no caso do direito, ele era pago, né? Privado, pago. Relações internacionais por conta de compatibilidade de horário, mas com as ciências sociais, essas áreas, e a filosofia me deu um fôlego para pensar essa questão multiétnica e multicultural, a interculturalidade, inclusive no ensino de filosofia. Eu passei há um tempo a executar dentro de um projeto, na verdade virou Instituto de Educação em Siquirana, na Universidade Federal de Roraima, ministrei aulas de filosofia a partir do olhar da etnofilosofia. A etnofilosofia em África, ela tem um embate, e depois vai até a Europa, e alguns defendem que ela é positiva, outros defendem que ela é negativa, porque o Plastic Tempels, com esse diálogo intercultural, ele disse que a filosofia etnofilosófica, ela era do povo banto, ele foi falar da cultura banto, e foi visto até mesmo, hoje o pessoal enquadra todo mundo, até investigações que não tinham pretensão racialistas, o pessoal acha que é racista e tal, enfim, né, problemática a gente tem de conceitos. E aí, me apaixonei por esse tema, de uma época que eu consegui 2, 3 livros, 2, 3 artigos, e dava o buscador Google, tinha menos de uma centena dessa temática. Por que eu busquei há mais de 20 anos a etnofilosofia? Porque tinha etnomatemática, que era muito forte no Rio Grande do Sul, os indígenas e comunidades quilombolas, a partir da experiência matemática. Aí eu pensei, se tem etnomatemática, deve ter etnofilosofia. Aí eu fui começando a procurar e encontrei que eu coloco como uma metodologia de ensino de filosofia diferenciado, a partir para povos tradicionais, culturas tradicionais, povos originários, que se autorreferenciam como tal e têm uma experiência filosófica que eles passam a contar a experiência cosmológica, da cosmogênese e da cosmovisão, das suas experiências ancestrais e da sua, não só na questão da linguagem, mas também que a gente chamaria mito, né? Mas que se constrói a filosofia a partir dos mitos. E durante muito tempo deu certo, tanto que eu tentei ingressei com essa temática. Hoje eu estou no Levinas, dialogando, fazendo esse trânsito entre a experiência da sala de aula, o chão da sala de aula, a multiplicidade, a questão multicultural, multiétnica, e com um plus a mais, que vai ficar um pouquinho mais focado nisso, que nós estamos com alunos com PNE, né? Nós temos muitos alunos com problemas neuropsicológicos, neuropsiquiátricos, e aí, claro, aquelas questões que não são psiquiátricas, mas que são orgânicas, baixa visão, né? Membros inferiores e superiores encurtados, ou sem um membro, isso, em tese, não afeta a filosofia, só pela questão de estigma, né, preconceito, algo nesse sentido. E aí eu estou no debate dessa questão do PNE, não tirando o foco também dessa questão multiétnica, né, que cada um se percebe diferente, né, nessa relação do sofrimento individual, né. Então, às vezes a pessoa também que é aluno negro, ele tem um sofrimento pela questão racial. Os indígenas aqui sofrem enorme preconceito, então, quem descende de indígena, como falou o Mávilo, eles, talvez a experiência do pessoal do Mato Grosso também, eles não se revelam a identidade, eles procuram se mascarar essa questão, né? Até para o estilo de vida, incorporamento técnico-científico, o cara, se tem um recurso, ele procura comprar um celular de mais qualidade, a gamificação, ele procura fazer aquele diálogo daquele grupo, né, entre 14 e 25 anos, o meu público do médio ali é 14 e 18 anos incompleto, ele quer jogar game, ele quer falar a mesma língua, e aí vai mascarando sua base cultural, seu caráter étnico ancestral. Então, assim, são muitos desafios, e a gente tem, a partir, né, para amarrar aqui, deixa os colegas comentarem, na filosofia tradicional, eu tenho pego a ideia do conceito da filosofia, mas tentado, a partir desse esqueleto, colocar uma roupagem, né, a parte da musculatura de outras experiências de outros grupos humanos, para falar a partir dessa filosofia do diálogo, dialógica. Então, estou nessa proposta de trazer eles para o debate a partir da caixa de Pandora, botar os conceitos ali. Como falou o colega Dimas, eu queria trazer conceitos abertos, mas como eles são menores de idade, isso pode me dar um processo. Eu lutei
assim, todos nós lutamos, né? Mas eu entrei num concurso federal, que hoje está mais disputado do que estava. Se os caras me mandam embora, eu vou ter que criar uma outra alternativa para sobreviver, e aí vai ser uma confusão, porque é muito subjetivo, né? Imagina. Inclusive, eu não pertenço ao governo do Estado na educação, é o governo federal, mas aqui criaram leis na Assembleia Legislativa para barrar o debate de gênero, étnico-racial e essa questão de que o professor, doutrinação educacional de sala de aula, e os principais inimigos foram alvo, professor de filosofia, sociologia, artes, né, que eles eram os caras os caras, entre aspas, né, os profissionais que lesavam essa sociedade, que eles usam muito o termo, sociedade tipo do progresso, sociedade ordeira, né? E, então, para mim, está todo dia um desafio. Assim. Segunda-feira é o meu dia sempre, que eu já estou com muitos anos de experiência, mais de 20 anos, mas segunda-feira ainda me dá um fluxo cardíaco mais intenso quando eu entro na sala de aula, porque eu sei que pode ser uma semana de polêmica, por conta disso, do tema, né, que eu vou trabalhar, como é que eu vou dialogar. Assim, só para finalizar, eu estava dando aula de filosofia e o menino falou que ele não acreditava nos debates filosóficos, né? Menino com características indígenas, ok. Aí ele puxou uma Bíblia e começou a ler uma Bíblia. Eu fiquei pensando, aí eu fui intervindo, falando dos domínios dos poderes, da questão religiosa, mas eu vi que aquilo era mesmo uma afronta, mas para dizer que. Aí pensei, bom, não vou falar nada porque o menino está lendo, pelo menos está lendo a Bíblia, né? Aí ele ficou lendo a Bíblia durante todo o tempo de aula, assim, 2 horas de aula, ficou lendo a Bíblia. Eu fiquei pensando, né? Ele já tinha entrado em desacordo que a filosofia não interessava, ele não acreditava nas teorias, por exemplo, levantada a partir do mito da caverna, diálogo do Platão, aquela questão toda que nós conhecemos, né? O diálogo com Matrix, ou a questão do multiverso, e um pouquinho de astrofísica que eu trago também como elemento para instigar eles, né? Porque eles têm essa capacidade de compreensão. Mas aí ele falou que não acreditava nada, era na Bíblia. Ele ficou lendo a Bíblia, não. Então, sempre é um desafio. Acho que todos nós, de vez em quando, temos, principalmente quando é segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente sabe que às vezes a semana pode ser um pouco agitada. Por conta disso, o caráter multicultural, multiétnico, multilinguístico. Eu, com os imigrantes, né, estou num grande desafio também. Eu tenho que segurar a onda para que ninguém desprestigie ou seja preconceituoso com os imigrantes, que são alunos que fizeram concurso e entraram, né, no instituto. Então, todo esse cuidado, assim, a gente fica não só como professor de filosofia, mas uma espécie de mediador jurídico, né, tentando acalmar os ânimos ali, trazer uma boa aula, né, tentar aproveitar ali, porque uma aula com muita intensidade, ao mesmo tempo com muita discórdia, quem acaba adoecendo é o professor. A gente está com vários colegas afastados e tal. Tá um jogo meio duro, principalmente o fluxo migratório, né? As pessoas acabam tendo as questões de burnout, né? Essas coisas de excesso, né? Mas beleza aí. Que eu vi aqui que a gente tem até 4h15, né? Eu estou olhando meu relógio, que é 1 hora a menos aqui. É 1 hora a menos. É 6 para as 3. Do que vocês falando, eu penso que aquela primeira acusação filosófica, né, que é a de corrupção da juventude, ela se perpetua ad eterno, né? Somos corruptores da juventude. Aí, então, a gente tem até 4h15 para o professor Marcos e o professor Pedro aí fazer alguns comentários, não sei se talvez o Marcos, o que possa falar sobre essas características mais específicas, talvez, do Mato Grosso. Depois a gente encerra com o Pedro, né? Que é ou você quer começar o Pedro, não sei. Depois vocês que sabem. Posso começar com alguns pontos. Embora os meus colegas, o Paulo e o Mávio, estão numa realidade mais específica sobre a questão cultural, né? Mas aqui também é muito forte a questão cultural, sobretudo a questão indígena, né? Acho que até o ano passado, o Mato Grosso do Sul ocupava a segunda maior população indígena, agora é a terceira, a segunda é Bahia, primeiro é Amazonas. E aqui na capital nós temos 5 aldeias urbanas, aldeias indígenas, que se faz questionamento aos alunos, quase ninguém sabe dessa existência, né?
E só fazendo a relação com o que Mávilo estava falando, do pertencimento, né, que os jovens, algumas pessoas, não falam que pertence a determinada comunidade porque sabem do peso das consequências que vai sofrer, né? E trazendo para a questão religiosa, né, a leitura que eu estou fazendo sobre a tolerância religiosa na escola, né, mostra que boa parte dos adolescentes que não pertencem à religião cristã na linha católica ou evangélica, mais de matriz africanas, eles, boa parte não fala que pertence a determinada concepção religiosa, porque não é aceita na escola, né? E na escola, depende também do professor, quase você tem que fazer uma análise para o aluno falar que pertence a determinada concepção religiosa, não aquela tradicionalmente, né? Agora, numa questão particular do aprendizagem que eu estou tendo com essa pesquisa, né? Em virtude da pesquisa, eu fui visitar algumas lideranças religiosas, templos religiosos. Um deles foi a Ubanda, um ambiente fantástico de conhecimento cultural. O outro foi a Mesquita Muçulmana. Em ambas as casas que eu visitei, fui bem recebido, participei do ritual, seguindo todos os procedimentos que eles faziam lá. Então, quanto ao ambiente cultural, isso está sendo muito, mas muito importante para mim. Aí, do lado da escola tem o Vale do Amanhecer, eu vou visitar também, embora eu conheci o Vale do Amanhecer lá na sede em Brasília, em 2008. Então, enquanto o ambiente cultural aqui na questão religiosa, para mim, isso é muito importante, porque me fascina, né? E aí, também é necessário falar sobre o fato da religião, porque ela permeia toda a nossa vida, né? E obrigado. Obrigada. O Pedro é me orientando, né? E tinha uma época, assim, né? O semestre passado, que estava fazendo aquela disciplina comigo, ou foi o outro, não lembro qual, e ele ia assim, caracterizado, né? Que eu daí imaginava, tá, então hoje ele vai para um centro, tá, hoje ele vai para uma mesquita, porque ele se adequava, né? Assim, a indumentária dele. Né? Enfim, tem que também a gente estar nos lugares, né? Conhecer lugares que tenham as portas abertas para a gente poder entender, né? A dinâmica, né? Como funciona, né? Porque tudo bem, a gente tem muitos livros, né? E tem um conhecimento muito teórico sobre filosofia da religião, né? Sobre teologia. Mas eu acho que esse processo, né, de conhecer os lugares, também porque eu acho que talvez com mais exceção em relação à Igreja Católica, mas as religiões de matriz africanas e pentecostais e neopentecostais, elas também são muito fruto de um lugar, né? Elas têm uma ligação muito grande com o lugar no qual essas igrejas, esses templos estão inseridos, né? E o professor Marcos, o que pode nos falar? Bom, primeiramente, parabéns aos colegas, ao Pedro, ao Mávilo, ao Paulo. Excelente o trabalho de vocês, gostei muito da apresentação. E dizer que em Sorriso, Mato Grosso, é considerado um polo do bolsonarismo. E aí, eu falar bolsonarismo, vocês já entendem do que eu estou dizendo. E eu estou trabalhando em duas escolas, uma escola da Polícia Militar e uma escola de cunho religioso, escola particular. E nessas duas escolas foi difícil, sofri muito, muito mesmo, até que eu consegui chegar a um ponto em que eu falo sobre qualquer assunto com os meus alunos e eles sabem que eu não estou tentando doutriná-los, que esse é o papel da filosofia, essa é a função da filosofia, e que isso está previsto na Base Nacional Comum Curricular, que é o que eu apresentaria no final, que não deu tempo, infelizmente, que é o que o professor Maurício Longon nos propõe também, com rigor filosófico, é que o professor seja aquele exemplo, aquele modelo de questionar, de refletir e criar esse hábito no aluno dele, questionar e refletir em busca do conhecimento.
E a função filosófica é exatamente essa, é o diálogo visando alcançar no futuro o conhecimento. E aí eu sofri, tive que lidar com pais de alunos, pais que foram lá para conversar comigo, mas de fato não queriam conversar, queriam só brigar mesmo, mas quando eu jogo esses documentos na frente, eles recuam, porque eles veem que não sou eu, estou apenas cumprindo o meu papel. E eu cheguei à conclusão de que o professor de filosofia ele está predestinado a não ser feliz. Ele está predestinado a ser condenado de corrupção da juventude. Esse é o papel do professor de filosofia, corromper os bons costumes. Se é que a filosofia pode chamar isso de bons costumes. Porque uma vez que você não pode conhecer a verdade, a realidade da coisa, uma vez que você não pode dialogar, refletir, questionar, criticar, que conhecimento é esse? Então, Sorriso é uma cidade muito difícil, mas ainda assim, eu consegui desenvolver a Olimpíada de Filosofia lá. Consegui, nós temos lá, entre escolas particulares e públicas, contando com o Instituto Federal, são 12 escolas de ensino médio, e eu consegui agregar das 12 escolas, 8. 8 escolas participaram da Olimpíada de Filosofia. Na primeira Olimpíada, nós tivemos apenas 3 escolas participando. Na segunda, nós dobramos, fomos para 6. E esse ano, que foi a terceira edição dela, nós chegamos a 8 escolas participando. Então, isso mostra que, apesar de nós darmos autonomia, criticidade, a dialogicidade para os nossos alunos, nós mostramos que o nosso trabalho é sério, que nós não estamos ali para doutrinar o aluno, mas para fazê-lo refletir sobre a realidade e dar a ele condições para que ele possa solucionar os problemas reais enfrentados por eles no dia a dia. Então, essa é a ideia. E esse ano, essa edição, ela foi linda, porque nós conseguimos levar os pais para participar do encerramento, onde os alunos apresentaram suas comunicações filosóficas. Então, à noite, nós reunimos pais, alunos, professores, todos juntos em um auditório, e os alunos apresentaram ali suas comunicações, os pais participaram, fizeram questionamentos também, dialogaram, entenderam o processo, ficaram maravilhados, os pais saíram agradecendo. Pais rotulados como impulsivos, chatos, conservadores, saíram agradecendo porque nós demos a liberdade de pensamento e a capacidade crítica para o filho dele. Então, isso é contagiante, isso é acolhedor, isso acalma nossas almas, nossos ânimos, e mostra a realidade para esses pais, e eu fico maravilhado porque esses pais eles são conservadores, eles são bolsonaristas, e mesmo assim eles veem esse trabalho e veem que é uma coisa séria, e nós não estamos ali para brincar, para avacalhar, mas pelo contrário, a ideia lá é criar esse senso crítico, desenvolvê-lo, para que os alunos possam realmente se tornarem cidadãos, não só profissionais, mas antes de tudo cidadãos. E é isso. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Eu acho que quando você diz assim, os pais percebem o trabalho, eu acho que você disse realmente tudo, porque uma coisa é o que falam, né? Da gente fala muitas coisas, e assim, não em todos os meios, determinadas pessoas que acabam incitando, diria assim, do nosso meio, né? Que incitam pela postura, pelo gesto e tal, mas não é exclusivo da nossa categoria, né? Em todas as categorias, só que aí parece que é maior, né? Então, a um é assim, então todos. Mas aí no mundo real, e vocês estão no mundo real, quando tem esses estudantes que aí estudam mesmo e que se mostram mais motivados e que se tornam, como você disse, cidadãos, e tem uma postura,
e eles percebem, nossa, olha, foi com um professor de filosofia que fizeram esse trabalho, nossa, olha como esse professor olha, né? Então ali o Paulo dizendo, bom, eu tomo cuidado aqui com o tipo de tema que eu vou tratar, com o qual eu vou lidar aqui, óbvio, eles são menores de idade, tem que se reportar aos pais, e aí sim a gente vai também construindo a nossa reputação, né? Então, acho que independentemente, né, do movimento político, né, ou ideológico no qual a gente esteja, acho que um pai e uma mãe, um responsável, fica muito feliz em ver seus filhos estudando, né? Estudando, tendo uma postura, respeito. E aí, quando um professor de filosofia faz isso, bom, o que vai se dizer? Quero mais filosofia, né? Que eles tenham mais filosofia, né? Então, vocês estão de parabéns, assim, né? E espero que em breve o Pedro, o Mávilo, Paulo estejam no mesmo lugar aqui do professor Marcos, né? Ou sejam também egressos e possam retornar, né? E num futuro talvez muito próximo também ingressar no doutorado, né? A gente estamos caminhando para isso, né, pessoal? Tudo bem? Bom, então acho que a gente pode encerrar, tá? Opa, perdi aqui. Então a gente pode encerrar, né, Bárbara? A discussão? Sim, se todos estão de acordo. Sim. Então a gente encerra por aqui e